Bushido, o caminho do guerreiro. Um código de ética e de conduta seguido pelos samurais. A grande pergunta é: e você, assim como os samurais, também tem valores e princípios? Seja muito bem-vindo aí, Bruno, no nosso projeto, que é o Cultura Oriental, um projeto aqui que a gente está fazendo em parceria com a Prefeitura de São Caetano do Sul e com apoio e incentivo federal da Lei Aldir Blanc, tá? Legal. Do edital Todos pela Cultura aí da Prefeitura. E gratidão imensa por estar aí com a gente. Sou também praticante aí de arte marcial, já fiz judô, né, por muitos anos, cheguei até a faixa marrom. Jiu-jitsu também sou praticante, Muay Thai, já cheguei a treinar também com o Sensei Ricardo. Bacana. Então, é um privilégio aí ter você aqui com a gente hoje. Eu gostaria que você se apresentasse também para o pessoal. Claro, sem problemas. Eu que agradeço, né? Boa tarde a todos, né? Meu nome é Bruno Spedo Torelli, eu sou praticante de Aikido há 14 anos e estou sensei no Shinkai Dojo, no Bunka de São Caetano do Sul. Ótimo. E hoje, então, a gente está aqui para conversar sobre a filosofia, o estilo de vida e tudo que está por trás da cultura especificamente, né? Falando do Oriente, mas hoje, mais especificamente ainda, falando dos samurais. Né? Então, primeiramente, eu queria saber o seguinte: explica um pouquinho para a gente qual que é a diferença que existe entre a forma que a gente enxerga a luta, o combate, na visão do oriental para a visão do ocidental. Bacana. Esse é um tema até meio filosófico, né, digamos assim, mas ele é bem importante, porque existe sim uma diferença, né? Hoje eu vejo que o oriental, ele tende a ver a luta não apenas como algo marcial, mas também como parte de construção do seu caráter, né? Então é muito comum você ver crianças orientais, né? Então, desde muito pequenas já entrando em alguma escola de arte marcial para fazer a prática dessa arte marcial e, consequentemente, aprender um pouco da filosofia, do estilo de vida. Então, isso meio que ajuda a moldar o caráter da pessoa, né? Ela está muito ligada à defesa pessoal e também à construção do caráter, né? A construção dele como um ser humano. Coisa que eu vejo um pouco diferente aqui no Ocidente, né? Aqui no Ocidente eu vejo que as pessoas começam a procurar arte marcial já depois de adulta, né? Então, e elas gostam muito ou vão procurar por uma questão física, né? Querer cuidar da saúde, né? E não se adaptar em outros esportes, outras modalidades. Então, eles acabam procurando as artes marciais e também para aprender a se defender, porque começou a assistir algum filme ou viu algum esporte e está gostando, né? Então eu vejo que o ocidental está muito mais preocupado com a técnica, com a arte de se defender, né? Então isso é muito comum até a gente ver que muitas artes nascem no Oriente e vêm para o Ocidente, o pessoal aqui acaba não entendendo tanto a cultura, não vai tanto atrás da história e acaba desenvolvendo até mais a parte técnica, né? Muito disso a gente viu com o jiu-jitsu, que teve uma origem lá no Oriente, veio para o Ocidente, e os ocidentais acabaram readaptando, até porque existem outros tipos de biotipos aqui no Ocidente, né? E a gente vê isso também no Aikido, com o Steven Seagal, né? O Steven Seagal, ele readaptou a arte do Aikido para os diferentes biotipos que nós temos aqui, até as diferenças de agressões, né? Porque se você for analisar no Oriente, né? Desde pequenininho as pessoas vão para artes marciais, então elas são bem simétricas, né? Quando dá um soco, quando dá um chute. Aqui no Ocidente, não. Se você for ver, por exemplo, uma briga de rua, é soco de qualquer jeito, chute de qualquer jeito, né? Então, teve essa variação da gente também meio que se adaptar. Então, eu vejo assim, né? No Oriente está mais ligado também a arte marcial por si só, numa defesa, num esporte, mas também numa construção mais de um caráter. Você começa mais cedo. Aqui no Ocidente, eu acho que a gente se preocupa muito mais com a técnica e a gente começa um pouco mais tarde, né? É assim que eu vejo, até no dojo que eu dou aula e nos dojos que eu frequentei como aluno. Eu sempre vi muito mais adultos iniciantes do que adultos já experientes em artes marciais. Optei até por vir a caráter, tá vendo aqui, ó? Tô com meu kimono aqui para homenagear essa entrevista. Tô preparado, inclusive, aí
Ótimo. para fazer alguma posição. E diz um pouquinho para a gente, conta um pouquinho para a gente, porque assim, dentre todas as artes marciais, uma que mais caracteriza os samurais é o Aikido, né? Por isso que a gente fez esse convite para você. Então, conta para a gente quem que foram os samurais, quem que foi essa classe guerreira, a história deles, por que que eles surgiram. Certo, bacana. Então, assim, os samurais eles tiveram basicamente 700 anos de vivência dentro do Japão. O Japão ele é um país pequeno e lá, mais ou menos entre 1000, 1100, até essa data mais ou menos, existiam terras e proprietários de terras e existiam muitas disputas, né? Então, o que começou a acontecer? Começou a nascer os samurais, que eram uma força militar, né, que prestavam serviço ao senhor e ao imperador do Japão, né? Então, assim, às vezes até a gente, para entender um pouquinho da essência do samurai, a gente precisa entender a palavra do significado samurai. Samurai significa servir, né? Aquele que serve. Então, ele tinha um propósito, ele seguia um código de conduta, né? Então, ele vivia e morria pelo Bushido, que era um código de conduta no qual ele levava a vida. Então, ele respeitava esse código, era um código falado, na época não era um código escrito, e normalmente os samurais eles eram de uma classe mais alta da sociedade, mais da nobreza, né? Então eles eram guerreiros que estavam à disposição do daimyo, né, que era o senhor feudal, né? Se a gente fizer uma correlação entre Oriente e Ocidente, era o senhor feudal na época do Japão, e eles basicamente era a força militar. Então eles tanto defendiam o feudo e o daimyo, quanto também, se fosse necessário defender o Japão a serviço do imperador, ele estava à disposição também, né? E, no caso, uma das coisas que assim, mais caracterizavam os samurais, inclusive é o tema principal aí do nosso episódio, da nossa entrevista de hoje, é o Bushido. O que é o Bushido? Explica para o pessoal. O Bushido, a essência da palavra é o caminho do guerreiro, né? O do é sempre o caminho, né? Então é o caminho do guerreiro. Ele foi vamos pensar num código de boas maneiras e boas práticas, de conduta, de como que o samurai deveria viver, né? Porque era bem rígido, né? Então, ele teve uma origem lá no budismo, no shintoísmo, então tinha algo associado à religião, mas eram basicamente alguns tópicos que o samurai tinha que seguir, né? Então, vamos conversar aqui sobre alguns tópicos. Eles tinham 7 variáveis, digamos assim, né? Que era justiça, coragem, cortesia, compaixão, sinceridade, lealdade e honra. Então, esses eram 7 tópicos cruciais que o samurai tinha que andar na linha. Então, assim, ele tinha que cumprir todos esses 7 códigos e eles eram obrigatórios e eram, assim, era característica do samurai seguir esses códigos. Então, era um estilo de vida, era uma conduta, só que era levada muito a sério. Então, se por acaso eles escorregassem em algum desses 7 pontos, já não era um samurai muito bem visto e tinha suas consequências, tá? Mas é um código não escrito, né? Claro que depois, mais para frente, as pessoas escreveram materiais, livros e tudo mais, mas naquela época era totalmente falado e guiava as ações dos samurais, tá? Do seu ponto de vista, como é que seria se, na nossa sociedade como um todo, as pessoas aplicassem esse código que os samurais aplicavam no dia a dia deles? Eu acho que é até muito difícil aplicar os 7 códigos, né? Eu acho que se a gente conseguisse aplicar 3 ou 4, né, digamos, 100%, eu acho que a gente já seria uma sociedade muito melhor, né? Eu vejo que hoje em dia, inclusive, com a quantidade o modus operantes que a gente vive hoje, é muito difícil de você conseguir ser 100% no 7, né? É claro que a gente sempre tem que buscar ser 100% desses 7, né? Mas eu acho que são códigos interessantes, né? E eu acho que falta muito, 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 principalmente para a nossa sociedade brasileira mesmo, né? Eu acho que no Ocidente e no Brasil mesmo, né? Você vê que às vezes falta cortesia, né? Falta compaixão, falta justiça, né? Hoje a gente vê que o que mais falta hoje é justiça, né? Então, assim, nós seríamos uma sociedade muito melhor caso levássemos em conta o Bushido, né? Eu acho que não tão pelo lado do
se eu não fizer isso, o que vai acontecer comigo, né? Mas eu acho que colocar em prática esses 7 tópicos, eu acho que seria algo que deveria ser ensinado em escola, lá pequenininho, né? Com 4, 5 anos de idade, né? Não na marra, mas aprender brincando e aprender isso ser algo que deveria ser levado para a escola, né? Porque faz parte de você fazer a construção do caráter, né? Eu acho que falta muito disso, né? A gente não consegue cumprir hoje quase nenhum deles, né? Mas seria extremamente interessante aplicar na escola isso. E como que é para você ser um samurai fora do tatame, digamos assim, no seu dia a dia no trabalho? Como é que é ser um samurai urbano, né? Um samurai ocidental, se é assim que a gente pode dizer? Você consegue conciliar essas 7 virtudes dentro da sua profissão, dentro do seu relacionamento familiar, amoroso, por aí vai? Sim, eu falo que isso é um desafio, né? Eu acho que era um desafio para eles também, né, na época, e é um desafio para nós, né? Eu acho que o Bushido ele serve como justamente uma conduta, um código, algo que você tem que buscar, né? Mas é muito difícil a gente conseguir seguir ele 100% em todas as áreas, né? Mas é importante, é importante. Eu acho que o Aikido, justamente quando eu procurei o Aikido, eu procurei pela arte marcial e também procurei pela filosofia. Eu queria algo que eu conseguisse estudar os dois. E eu consegui encontrar no Aikido, né? Essa mescla, né? de técnica e filosofia, e conteúdo a ser estudado. Então, eu falo, eu pratico o máximo que eu posso. Eu erro muitas vezes e vou errar muitas vezes, mas eu pratico o máximo que eu posso, né? Às vezes é normal, você tá num dia, tá trabalhando, acordou cedo, dormiu mal, você ser um pouco mais ríspido com a pessoa, mas sempre tem aquele estado, poxa, vamos pedir desculpa, né? Tipo, ele serve também para te mostrar aquilo que foi excesso, ou aquilo que você fez errado, né? E dar o braço a torcer, ou até mesmo pedir desculpas para as pessoas, né? Eu acho que o Aikidoka, ou qualquer um que conhece do Bushido e acha que isso é algo valioso, eu acho que ele tem que viver também sobre ele, o Bushido. E, por exemplo, você citou algumas das virtudes. Você poderia citar novamente para a gente gravar bem essas 7 Claro, virtudes sem do problema. Bushido? Então, assim, ele tem até uma escala de 1 a 7. A primeira é justiça, né? Justiça barra moralidade. A segunda é a coragem, tá ligada à bravura, né? A terceira é a compaixão, benevolência. A quarta seria a polidez, cortesia, né? A quinta é até muito especial para nós do Shinkai Dojo, que se chama Makoto. Makoto significa sinceridade em japonês. Inclusive, o Shinkai Dojo é ligado a uma instituição nos Estados Unidos que tem o nome de Makoto Aikido Kyokai, né? Então, o Makoto, que é a sinceridade, é algo muito forte dentro hoje da nossa cultura do Shinkai, justamente por estarmos ligados a um dojo que se chama Makoto, né? A gente responde para eles lá nos Estados Unidos, que eles respondem ao Japão, que é o quinto tópico do Bushido. E tem a glória, barra honra, e a lealdade. Então, esses são os 7 tópicos: justiça, coragem, compaixão, cortesia, sinceridade, glória e lealdade. Ótimo. E dentro da filosofia dos samurais tinham alguns termos, né? Por exemplo, o que significava o termo Ronin? Ronin. Então, o Ronin é um termo interessante, né? Porque foram feitos muitos livros e ficou muito popular o termo Ronin. Digamos que de 30 anos para cá, tem até gibi, desenho, filmes e tudo mais. Mas o que significava o Ronin? Na essência da palavra, o Ronin é o homem-onda, né? Então, o que é um homem-onda? É um homem que não tem destino, né? Uma onda não tem destino. Ela não sabe o que ela vai fazer. Ela simplesmente vai navegando. Você não sabe onde ela inicia, onde ela termina, por onde ela passou. E o Ronin é isso. Ele era um samurai, né? O Ronin ele foi um samurai no passado, que mediante algum evento ele deixou de ser um samurai. E aí ele retorna para a sociedade, né? Então, alguns livros e alguns registros até citam Ronins como se fossem andarilhos, né? Mas tem que tomar um pouco de cuidado. Por mais que eles são andarilhos, digamos assim, mas eram um andarilho com um passado samurai que não conseguiu, né? Porque assim, para você ser Ronin, o que acontece? Você é um ex-samurai, ok. Só que ser Ronin não é uma opção sua, era uma opção do seu daimyo, que é o seu senhor.
Então, o que acontece? Quando um samurai andava fora da linha, vou dar um exemplo. Um daimyo morreu, que é um senhor feudal. Então, o que os samurais faziam? Eles praticavam o harakiri ou seppuku, né? Então, porque como eles não tinham mais a lealdade, que era aquele princípio 7 do Bushido, eles não tinham mais a quem ser leais, então eles praticavam o suicídio, né? Só que existiam daimyos que no caso, falavam que não tinham que fazer ou expulsavam ele da ordem porque aconteceu alguma coisa, algum desvio de conduta. E ele não permitia que esse samurai fizesse o seppuku ou o harakiri. Então ele condenava esse samurai a ser um ronin. Então era uma prisão perante a sociedade que ele tinha que viver, mas ele tinha que ser um andarilho. Então ele já não detinha o título de samurai e ele ficava andando, fazendo serviços pequenos em trocas de coisas básicas, roupas, comidas e tudo mais, né? Então, e eles eram vistos às vezes como desertores, às vezes como samurais que não tiveram coragem às vezes de tirar a própria vida. E a sociedade, algumas pessoas tinham medos de ronins, porque por mais que eles fossem andarilhos, eles eram andarilhos extremamente competentes na arte militar, né? Então eles tinham medo, né? Porque, poxa, como esse cara vive sem um código, ele vive sem nada. Então, se esse cara quiser tirar o katana e matar alguém aqui, ele faz, entendeu? Então, assim, eles tinham um pouco de medo dos ronins, né? Então, tem até a lenda dos 47 ronins, que é uma lenda japonesa que fala que 47 samurais decidiram por não optar em retirar a vida para efetuar uma vingança sobre um daimyo deles. Então, assim, tem algumas informações interessantes sobre ronins, tá? Mas na essência da palavra, um homem sem honra, ele é um ex-samurai que vai ter que ficar perambulando pela sociedade japonesa a troco de comida, por um determinado exercício, ou por roupas, e ele já não tem títulos, não tem posses, e ele não tem mais a quem servir, ele não segue mais uma conduta, né? Ele não tem mais o Bushido. É um homem livre, mas ao mesmo tempo é um homem preso perante a sociedade. E dentro dessa filosofia dos samurais, uma das coisas mais importantes que o samurai carregava era a espada, né? Você até citou katana. Katana era o nome da espada, é isso? Exatamente. Na realidade, os samurais, eles tinham 3 espadas. Eles tinham o katana, que é a espada mais longa, né? Que ele usava normalmente para fazer duelos, né, em espaço aberto. E como os samurais também tinham uma força de exército, não só, digamos, vamos trazer para os dias de hoje. Ele não era só polícia, ele era exército também. Então, por exemplo, se por acaso tivesse que guerrear com outros clãs ou a favor do Japão, ele ia para o campo de batalha, armadura, katana. Então, o katana era a principal ferramenta dele, né? Então, era a ferramenta que ele mais utilizava em espaço aberto e confrontos, né? Em espaço abertos. Ele tinha o Wakazashi também, que era uma espada um pouco menor, ele vinha de 50 a 60 centímetros, dependia da estatura do samurai, que você precisa, até para fazer o seu katana, você precisa medir a sua estatura, né? Então a segunda arma era um pouco mais curta, então eles utilizavam muito para ataques dentro de lugares mais fechados, né? E eles tinham, por final, a terceira arma, que seria mais parecida com uma adaga, que é o tanto, que eles utilizavam para retirar a própria vida, né? Um ritual de harakiri / seppuku. Então, essas eram as 3 principais armas do samurai. E, inclusive, é interessante que era engraçado até a maneira como eles faziam o seizá, que o seizá é o sentar em joelhos, né? É muito comum no Japão você sentar em joelhos, né? Então, você percebia se um samurai estava confortável pelo posicionamento do seu katana, né? Porque quando ele sentava, a primeira coisa que ele fazia, ele baixava a perna esquerda, depois ele baixava a perna direita e ficava ajoelhado. Então, se por acaso o samurai pegasse o katana e colocasse do seu lado direito, o samurai destro, então quer dizer que ele está confortável e está numa posição do tipo, estamos em paz. Se por um acaso o samurai colocasse o katana do lado esquerdo, já quer dizer que ele estava num estado de atenção, zanshin. Por quê? Qualquer coisa que acontece, ele já levanta o joelho direito e, no caso de um iaido, né, que é aquela prática de você desembainhar a espada em um ataque só, você conseguir neutralizar o seu oponente. Então, ele tinha uma relação muito pessoal com o katana, com as armas, principalmente, né? O katana,
principalmente era a arma mais adorada pelos samurais e mais importante, inclusive. Então eram essas 3 armas: o katana, o wakizashi e o tanto. E fora a espada, o samurai ele também se versava em dominar outras armas ou se limitava à espada? Então, esse é um assunto meio... existem registros que falam que eram só as espadas e existem registros que citam arco e flecha também, tá? Tem até uma outra arma que era as mulheres samurais que utilizavam, era Nagasashi, se não me engano, que é um pouco mais comprido e tem uma lâmina que ela já não é tão muito parecida com o katana. Mas, e para treino eles utilizavam Jo, Boken, que são as réplicas de espada e bastão, né, mas em formas de madeira, tá? Mas armas de guerra para guerrear, a maioria dos registros diz espada, tá? Alguns registros dizem arco e flecha também. E no dia você a dia, Jo e Boken. citou um ponto bem interessante que você falou, tinha algumas mulheres que usavam, então existiram mulheres samurais também naquela época. Existiam, elas eram a exceção, elas não eram a regra, mas existiram sim mulheres samurais, poucos, mas existem registros de mulheres samurais, inclusive em campo de batalha. Não, porque assim, quando a gente fala mulher samurai, a gente já pensa na mulher que ficava em casa quando o samurai ia para a guerra e ela dominava ali a sua casa, então ela defendia o seu feudo, defendia a sua casa e defendia seus filhos. Existia? Sim. Mas existiam também as mulheres que iam para o campo de batalha e elas sim usavam muito arco e flecha. Isso os registros eles falam que as mulheres usavam bastante o arco e flecha. Né? Então elas iam para o campo de batalha e também faziam a defesa da propriedade e da família. E dentro de todos os samurais, existiu um assim que se destacou mais, foi o mais famoso, que quando a gente lembra de samurai, ele seria a referência histórica, assim? Existiram diversos, mas talvez o mais popular no Ocidente seria o Musashi. Né? O Musashi, inclusive, ele foi Ronin. Ele se tornou Ronin. Né? É engraçado que o Musashi, ele, desde cedo, ele foi um espadachim e ele se tornou Ronin porque ele participou de uma guerra entre exércitos entre ocidental e oriental e ele estava do lado perdedor. Então ele se tornou um Ronin e a partir daí ele começou a perambular no Japão e ele simplesmente entrava nos locais e desafiava outros samurais. Né? Diz os registros que ele nunca perdeu uma luta. Tá? Assim, se eu não me engano, teve um registro que parece que falou que teve uma luta que ficou empatada, alguma coisa assim, mas 99% dos registros dizem que ele nunca perdeu uma luta. E ele foi o autor do livro dos Cinco Anéis, né? Além de ter sido um grande espadachim, ele foi um autor de livro dos Cinco Anéis, muito lido até hoje, né? Muito popular até hoje, e ele foi também um criador do estilo de luta com 2 espadas, porque os samurais eles utilizavam apenas uma espada com as 2 mãos, né? Então assim, é sempre com as 2 mãos. Então ele acabou utilizando um estilo de 2 espadas, 2 katanás que ele utilizava e também conseguia com 2 bokens também a se defender e atacar os seus oponentes. Ele foi o samurai mais famoso aqui no Ocidente. No Oriente, talvez, a gente tenha até outras figuras mais emblemáticas, mas no Ocidente foi Musashi. Inclusive tem até filme, livro, tem desenho sobre ele, tem bastante literatura para quem se interessar. Sobre esse livro que ele escreveu, para quem não conhece tanto a cultura e a filosofia dos samurais, é um pouco estranho imaginar que um samurai, né, começou a escrever um livro ou entrou dentro dessa parte da arte, né? Então, conta um pouquinho para a gente o que fala esse livro. Você saberia dizer qual é a essência, qual é a mensagem que ele quis passar com esse livro? A mensagem é simplesmente de questões militares, questões de técnicas e artimanhas militares e também de conduta de combate, né? Conduta, porque nesse livro dos Cinco Anéis, ele não fica só preso também a combate corporal, mas também o combate mental também, o como você tem que se preparar para os diversos problemas que você vai enfrentar e diversas situações que você vai enfrentar. Se você for analisar, Musashi, ele foi um samurai que virou um Ronin e que
digamos que praticamente quase todos os Ronins da época viviam uma vida de andarilho, e ele não. Ele foi um cara super popular. Por mais que às vezes você vê que registros falam que ele ficou sumido durante alguns tempos e depois voltava, e aí sumia de novo e voltava, mas ele não perdeu nenhuma luta que ele teve, né? E ele entrava e desafiava as pessoas, né? Então, assim, quem é o cara melhor espadachim aqui dentro? É ele, então eu quero desafiar ele. Então, assim, você vê que ele já meio que preparava o terreno mentalmente, né? Então o livro ele também fala muito dessa essência que às vezes a gente acha que o combate é só físico, mas não, o combate também é mental. Às vezes você ganha um combate só na palavra, às vezes você nem precisa ir para o combate físico, porque você também consegue, na conversa, né, você consegue amenizar aquilo, né? Então, assim, ele fala muito sobre esse tipo de coisa, né? Tem a parte física, a parte técnica, mas também vai muito mais para um lado filosófico da coisa, né? E como que é para o Sensei Bruno essa ideia de vencer a si mesmo todos os dias? Ter esse combate interno? É extremamente desafiador. Extremamente desafiador. Eu lembro que uma vez, quando eu comecei a fazer o Aikido, eu via muito sobre o cigarro, porque o cigarro é a maior referência no Aikido hoje no Ocidente, né? Então, assim, claro, então você vai ver quem está gerando conteúdo, né? Então, e ele falava que ele tentava ser uma pessoa melhor todo dia, né? E quando eu li aquilo ali, eu não entendi muito bem. Mas hoje, talvez, eu já esteja começando a entender. É difícil, porque a gente vive numa sociedade hoje que é só input, né? É só input. Toda hora eu tô imputando alguma coisa em você. E toda hora você tem uma ação para fazer. Toda hora você tem que fazer alguma coisa. Você não consegue mais ter um minuto de descanso, né? Você não consegue. Se você falar assim, poxa, eu preciso cuidar do meu corpo, né? Você vai ter que adaptar toda a sua vida para poder arranjar um tempo para poder cuidar do seu corpo. Sendo que cuidar do seu corpo deveria ser uma das coisas mais primordiais que você tem que fazer. Então, essa coisa de ser uma pessoa melhor a cada dia é muito difícil. Mas eu acho que não é porque é difícil que você não tenha que fazer. Você tem que fazer. Porque a partir do momento que você fala assim, puta, é muito difícil, é impossível, você vai parar de fazer. Então você tem que continuar, por mais que você esteja errando. Porque é no erro que a gente aprende. Então, assim, não adianta ficar só contando os meus acertos. Meus acertos eu já acertei, eu já aprendi com eles. Bola pra frente. Eu preciso ver, puta, hoje eu acordei, eu gritei com o cachorro, sabe? Por que eu gritei com o cachorro? Ah, porque eu não dormi bem. Poxa, eu não dormi bem por quê? Ah, porque eu trabalhei muito. Eu trabalhei muito por quê? Ah, porque tinha coisa para entregar. Mas tinha muita coisa para entregar por quê? Ah, porque você deu um prazo. Peraí, então você deu um prazo errado. Então você deveria ter dado um prazo melhor para você conseguir atender esse, no final não chutar o cachorro no outro dia, entendeu? Então tem que ser feita sempre uma reflexão. Eu acho que às vezes as pessoas elas fazem no Ocidente uma reflexão só lá em 31/12, né? Só que eu acho que a reflexão deveria ser diária, semanal, né? Porque é muito difícil você ser uma pessoa melhor todo santo dia. Mas não é porque é difícil que você não tem que fazer. Você tem que fazer, né? E o Aikido e a arte marcial, ela te ajuda nisso. Disciplina, rotina, foco. E aprender com erro. Você vai errar. Se eu viver até 90 anos, eu vou errar todo dia. Mas eu tenho que ir aprendendo e eu tenho que ter erros novos e não erros passados. É isso que eu meio que penso sobre a doutrina. Então, continuando a entrevista aqui, a gente, ou melhor dizendo, você citou que o samurai, por exemplo, o próprio Miyamoto Musashi, ele acabou escrevendo até mesmo um livro, ou seja, foi aí, se tornou até um artista aí, um escritor, literatura. Quais eram as artes, né, que os samurais eles estudavam fora a arte de desembainhar a espada, a arte do combate em si? É uma pergunta interessante, porque a gente aqui no Ocidente, a gente acha que o samurai só colocava armadura e saía guerreando. Não. Lembra que lá no comecinho do nosso bate-papo eu conversei que os samurais eles faziam parte, a maioria, de uma certa elite da sociedade, de uma classe nobre. Então eles tinham mais acesso às informações que os demais pessoas. Então eles tinham muito acesso à arte, em geral, e à educação. Então eles estudavam matemática, eles estudavam filosofia, eles estudavam poesia, estudavam literatura, estudavam até arranjo de flores, né, que é o ikebana. A arte de você fazer arranjo de flores, pintura,
Então, assim, você vê que eles eram cultos, eles buscavam cultura, independente do que fosse. Aí você fala, poxa, mas arranjo de árvore não tem nada a ver com serviço militar. Realmente, pode ser que não tenha nada a ver, mas não é porque não tenha nada a ver que você não possa fazer. Então, eles buscavam a cultura, e a cultura na época era o que, a informação na época era o que tinha dentro do território do Japão, né? Então, tudo que tinha, que eles poderiam ter acesso à informação, eles tinham, né? Então, assim, eram sujeitos cultos, né? De acordo com os registros, eram pessoas extremamente cultas e que buscavam sempre aperfeiçoamento, né? E estudo mesmo, né? Não eram pessoas extremamente cultas. E uma coisa que eu já li uma vez era que, por exemplo, quando eles faziam a caligrafia, o Shodo, por exemplo, e a arte da caligrafia é como se o pincel fosse uma extensão da espada. Eles pensavam muito dessa forma filosófica, né? Sim. Por exemplo, eu estava lá fazendo a ikebana, que a tesoura era uma extensão da espada também, que o corte também tinha que ser preciso, né? Eles tinham muito essa parte filosófica, né? Total, total. Tudo era filosofia. É impressionante. Tudo é filosofia. Eu evito assistir alguns filmes ocidentais sobre cultura oriental. Eu evito um pouco. Eu prefiro assistir os filmes orientais, porque eles têm mais registros, né? Mas, por exemplo, O Último Samurai é interessante, porque se você for ver, foi muito bem feito esse filme, né? Eles captam muito desses momentos. Durante muito tempo você vê Katsunamoto, né, que era o principal samurai, tudo que ele olha, ele tem alguma definição. Para tudo que ele olha, ele encontra um elo de ligação. Ele faz uma filosofia com ele e com a sociedade e com o mundo. Então, para tudo eles têm uma filosofia. O próprio, você comentou do pincel no Shodo, que ele falava que é uma extensão do braço. Muitos citam, os registros citam que eles também achavam que o katana era uma extensão do braço dele, né? Que o boquinho é uma extensão do braço dele, né? Então, assim, tanto Sensei Ricardo, quando dava as aulas, eu quando dou as aulas, a gente sempre cita que o boquinho é uma extensão do nosso braço, né? E que você precisa acreditar nisso. Existem técnicas de defesa com o braço que a gente, no Aikido, a gente utilizou visualizando o boquinho, o katana. Então, se o katana é que faz a defesa, e a gente faz uma defesa com o braço, se o katana é a extensão do braço, a gente precisa entender que o nosso braço é um boquinho. Nosso braço é um katana. Então, é tudo igual, é tudo interligado. Tudo na cultura do samurai está interligado, na cultura oriental está interligado. Não tem nada sem um porquê. Se você conviver com os orientais mais antigos, tudo que você perguntar ele tem uma resposta. É impressionante. Tudo. Ele nunca vai deixar de não te dar uma resposta. Então, essa parte filosófica é muito forte na cultura dos samurais e na cultura do Aikido propriamente dita. Você está assistindo Cultura Oriental. E então, continuando nossa entrevista, então as duas figuras, digamos assim, mais populares, ou dois guerreiros mais populares do Oriente, ou mais especificamente do Japão, foram os samurais e, lembrando aqui também, dos ninjas. Qual era a principal diferença entre forma de combate, estilo de vida, característica histórica entre samurai e ninja? Eles viveram na mesma época, são épocas diferentes? Explica um pouquinho pra gente. Claro. Os samurais e os ninjas, eles conviveram na mesma época, né? Então, assim, aqui é um registro legal, porque muitas pessoas colocam samurai versus ninja, né? Então, eles acabam colocando aquele X como se fosse um confronto, mas, na realidade, às vezes os samurais e ninjas eram inimigos e grande parte do tempo eles estavam sobre o mesmo daimyo, né? Então, assim, eles estavam dentro do mesmo grupo, né? E qual que é as principais diferenças, né? Então, vamos lá. A minha visão, eu acho que a diferença do samurai pro ninja é pura e simplesmente política. Porque, na essência, eles são muito parecidos, tá? Então, ambos são artistas marciais, ambos são guerreiros, né? Ambos têm um propósito, né? Porém, o que dividia eles eram classes, digamos assim, né? Então, assim, enquanto o samurai praticamente ele era da nobreza, né? Dessa parte mais elitizada do Japão, os ninjas eles já eram de diferentes classes sociais, né? Na grande maioria, inclusive na classe mais popular, né? E aí você tem umas diferenças que ambos
eles tinham propósitos diferentes. Então vamos lá, o samurai, na essência, o que ele era? Ele era o exército e polícia do daimyo, né? Então ele cuidava do feudo e ia para a guerra. O ninja, ele não entrava em campo de batalha, ele não era do exército, ele não ia para a guerra, mas ele ajudava na guerra. Como? Provavelmente era um ninja que conseguia roubar a informação do seu oponente, né? Então assim, ele estava muito mais associado a um agente secreto, vamos pensar assim, do que propriamente um soldado, né? Então, assim, eles têm algumas diferenças. O ninja, a gente vê muito em filme, desenho, eles usando aquelas roupas totalmente pretas, né? Ou totalmente brancas, né? Então, assim, por que eles usavam essas roupas? Por questões de camuflagem, né? Então, em tempos de neve, branca, mas a grande parte do tempo preta, porque eles faziam as suas ações mais à noite e de madrugada, né? Então, eles tinham que ser mais leves, mas eles também tinham armadura. Era uma armadura um pouco mais leve, mas tinha. Então, os ninjas, eles faziam trabalhos mais rápidos, mais pontuais, com camuflagem, eles não poderiam ser vistos. Então, você tinha homem, você tinha mulher, e normalmente eram guerreiros rápidos. Então, eles faziam as coisas rápidas, tudo tinha que ser rápido, tanto que até a espada dele é diferente da espada do samurai. A espada do samurai é um pouco arqueada, a espada do ninja ela já é reta, para saque rápido, então mais curta, ambientes mais fechados, né? Então, ele era mais um espião. Ele trabalhava mais nesse quesito da espionagem. Enquanto o samurai, ele trabalhava mais no quesito militar, né? Soldado, capitão, esse tipo de coisa, né? Polícia, né? Então, assim, muitos momentos eles trabalhavam em conjunto, eles conviveram em conjunto, né? Então, esse é o grande diferencial entre os dois guerreiros. Mas os dois são militares, os dois têm propósitos, e o ninja, ele não seguia o código do Bushido, digamos assim, tá? Coisa que o samurai ele seguia. Então, essas seriam as diferenças e as semelhanças também. E por falar em arte marcial, por que uma luta, um combate, que aqui do nosso ponto de vista ocidental é uma coisa tão agressiva, tão violenta, a gente põe a palavra arte na frente? É estranho, né? É estranho a gente colocar arte, mas assim, a gente tem que analisar sempre a essência da palavra, né? Sempre a gente tem que buscar a essência, o conceito da palavra, né? Então vamos ver o conceito do Aikido, tá? Aikido. Né, o do, vamos sempre partir do que é o caminho, o ki é a energia e o ai é a harmonia. Então é o caminho da energia da harmonia. Então, esse é o nome da arte marcial. Só que no Japão, o jitsu, ele quer dizer arte. Então por isso que o pessoal colocava a arte. Por isso que as artes elas foram mudando, perdendo o jutsu e foram colocando do. Porque as artes, quando elas se remetiam ao final jutsu, ela tinha um caráter muito mais de guerra, muito mais de defesa, de guerra, pouca filosofia e muita técnica, né? Então, você vê que você tinha o jutsu, aí depois teve o judô, né? Porque é o caminho suave, né? O judô é o caminho suave. Aí você tinha o jujutsu bem lá atrás, muito antigo. Você tinha o aikijujutsu, aí que depois, mais para frente, foi a base do aikido, né? Então, assim, o jutsu remetia à arte, porque é a essência da palavra. Porque arte também é técnica, né? A arte a gente não pensa só em pintar um quadro. Não. Existe uma técnica para pintar um quadro. Então aquilo virou arte. Da mesma maneira que existe uma técnica para você se defender, que também é arte. Então, é uma arte de defender, né? Então, por isso que as artes marciais elas terminavam com jutsu, algumas continuam com jutsu, e outras viraram do, porque é um caminho. Aqui ele já entra no conceito mais de levar aquela arte como um estilo de vida e que tenha um fundamento e tenha algo social para te passar. Construção de caráter, construção de conduta e tudo mais, que vai participar da construção como um ser humano, né? Então essa, digamos que seria a diferença entre o do e o jutsu, né? De acordo com na essência da palavra, né? Do é caminho e jutsu é a arte, né? E quais, então, são as diferenças que existem entre judô, aikido, karatê, sumo, kendo, que são todas artes marciais japonesas, mas cada uma delas tem uma particularidade. Você conseguiria dar uma pinceladinha, um resumo bem rápido de qual é a característica básica de cada uma? Inclusive, eu já começo pedindo desculpas aos senseis e praticantes das demais modalidades que não sejam aikido se eu falar algo errado. Me desculpe, me corrija, por favor. Mas vamos voltar lá no passado, sem internet,
male uma carta, nada. Todo mundo vivendo ali isolado, né? Então você tem um país, Japão pequeno, cada um vivendo numa extremidade. E cada um foi desenvolvendo algo para se defender. Porque o conflito, o combate existe desde que mundo é mundo. Né? Você vê os animais, eles combatem por comida, por território e tudo mais, então existe. Então eles foram, de acordo com a realidade deles e a vivência deles, falando, poxa, isso daqui é legal, pô, isso daqui serve, isso daqui não serve, né? Então cada um foi moldando e criando uma maneira de se defender que constitucionou em arte marcial. Então eu vou começar pelo Aikido porque é o qual estou praticando. Né? Mas o Aikido, o que ele visa? Ele visa em você utilizar o movimento do oponente contra ele mesmo. Então vamos supor assim, se um oponente me dá um soco no rosto, eu não vou confrontar. Então, por exemplo, eu não vou fazer uma defesa, né? Eu vou defender. Eu não quero bloquear o ataque dele. Eu quero entender aquele movimento para que eu possa, entendendo o movimento dele, encaminhar ele para onde eu quero e buscar uma finalização. Então, Aikido eu busco uma finalização do oponente, de preferência no solo, no chão, em que eu não vou confrontar o ataque dele. Né? Então, o aikidoísta, ele nunca vai atacar alguém. Né? O aikidoísta, ele não ataca. Né? Se você for ver, você não vai ver o aikidoísta dando soco, dando chute, né? Indo agarrar. Porque é contra a essência da arte. Eu preciso que o oponente se movimente para eu utilizar essa movimentação dele para poder ser efetivo. Né? Então, esse é o conceito do Aikido. Então, se você colocar dois Aikidoistas um de frente para o outro e falar assim, lutem, eles vão ficar um olhando para o outro, tipo, e aí, quem vai primeiro? Entendeu? Não vai acontecer nada, entendeu? E o Aikido, ele não é esporte, né? Existe até, tem um tipo de Aikido que ele é um pouco esportivo, mas, assim, não que a comunidade não comente muito sobre ele, mas é porque são poucos praticantes e, assim, não é muito popular. Então, a gente não comenta muito. Então, ele é 100% defesa pessoal. Serve para defesa pessoal. Então, não tem ataque. Eu não vou atacar ninguém. Eu vou esperar alguém para me atacar. Então, esse é o conceito. O judô, por exemplo, ele já é um estilo em que um combate um e eles visam o desequilíbrio e você fazer a imobilização do oponente no chão também. Né? Mas o judô você já não vê soco e chute. Não que um judoca não consiga se defender de soco e chute. Negativo, ele consegue. Mas na essência da arte, eles já começam em pé, já começam se agarrando. Né? E ele tem que ganhar o equilíbrio, desequilibrar o oponente e deixar ele no chão e imobilizar ele. Né? O karatê, ele já vai um pouco mais na contramão do judô. Porque aí é aqui no ocidental, trocação, soco e chute. Né? Então, tanto o judô quanto o karatê já tem o caráter desportivo, né? Coisa que o aikido não tem. Então o karatê ele já tem. Ele é uma arte marcial, defesa pessoal com certeza, mas também tem uma extensão no esporte. Então você tem soco, chute, que você tem que neutralizar ele com soco e chutes. Então, digamos que na essência, quem der mais soco e chute e acertar mais em locais vitais, você ganhou. Né? E você tem o kendo, que é a parte da espada, né? Que é praticada com o boken, claro, por segurança para ninguém se cortar, mas a questão de duelo de boken, de espada. Boken é espada de madeira, né? Técnicas de espada, mas que você representa com espada de madeira e que você tem que ganhar do seu oponente. E o sumo, digamos que é você também ganhar o equilíbrio. Você ganhar o equilíbrio do seu adversário e empurrar ele para fora, né? Então, é mais aquela coisa de massa, né? E tem muita questão de postura no sumo. Não basta você ser forte, ser grande. Você tem que ter uma postura baixa, um centro baixo para você conseguir deslocar o seu oponente, né? Então, assim, todas as artes são extremamente eficazes em nível de defesa pessoal. Todas. Algumas elas vão ter um pé no esporte, outras não. Algumas elas visam ataque, outras elas visam só defesa, algumas elas visam ataque e defesa. Mas são diferentes porque nasceram em lugares diferentes. Se você for ver, o Aikido nasceu em Uama, no Japão. Aí se você for ver o Karatê, a base dele não é no Japão, é em Okinawa, que é uma ilha do Japão. Mas não é dentro lá do Japão, é uma ilha que pertence ao Japão. Então é em Okinawa. Então você vai ver que as diferenças de regiões, naquela época, cada um teve que desenvolver alguma coisa para se defender, né? Então, basicamente, eu expliquei um pouco, a grosso modo, bem grosso modo, um pouquinho de cada arte, né? E fora essas artes
mais de origem japonesa mesmo. Você poderia citar mais algumas outras artes marciais famosas? Tem Kung Fu, né? Se você for analisar o Kung Fu, ele é milenar, né? Talvez seja uma das artes mais antigas, né, do Kung Fu, que tem vários estilos, inclusive, várias escolas, até porque a China é muito grande, então cada um foi aprendendo e desenvolvendo, e muitos do Kung Fu, eles se adaptam e visualizam os animais, como eles se portam, então eles criam esse tipo de elo entre animal e como que eles se movimentam. Então, você tem o Kung Fu, que é uma arte muito antiga, tá aí até hoje, sobreviveu até hoje. Você tem artes novas, como por exemplo o boxe. Boxe é uma arte marcial nova. É esporte, mas é uma arte marcial. Se um boxista estiver na rua e receber uma agressão, com o boxe ele consegue totalmente se defender. É uma arte marcial. Às vezes as pessoas esquecem porque passa na televisão, passa de madrugada, tem luva, tem ringue, mas é uma arte marcial. O boxe é uma arte marcial extremamente eficaz. Então você tem o boxe, que é uma arte marcial nova, você tem o Muay Thai, que é uma arte na Tailândia muito popular, que nasceu na Tailândia, né? E hoje você já vê um polo muito forte do Muay Thai na Holanda, né? Então mais ou menos o que aconteceu no Jiu-Jitsu aqui no Brasil. Então você tem boxe chinês, que é kickboxing, você tem muitas artes marciais, né? O próprio Jiu-Jitsu, que muitos dizem que é muito antigo também, que teve lá na referência no Aikido-Jujutsu também. Então, assim, Jiu-Jitsu a gente dispensa comentário, né? Que talvez hoje seja a arte marcial mais popular no mundo. Então, e você tem diversas artes marciais. Luta greco-romana, o pessoal esquece, mas luta greco-romana é uma luta ali da Europa, muito antiga, né? Você tem artes novas, por exemplo, sistema na Rússia, né? Então, assim, hoje, se você quiser fazer uma arte marcial, eu acho difícil você não encontrar uma que você não goste, né? Porque você tem de tudo você tem opção para você poder praticar uma arte marcial. Capoeira, né? Poxa, não quero dar soco, eu quero só dar chute. Capoeira, cara, é uma arte marcial, entendeu? Assim, tudo que consiga te defender numa situação de perigo é uma arte marcial. Entendeu? E por que os samurais eles usavam armadura, né? Principalmente uma das características mais curiosas é aquele capacete que chama kabuto, né? Que era até inclusive para assustar, né? Explica melhor para a gente, dá uma aula para a gente sobre isso. Claro. Então, assim, os samurais, eles tinham duas vestimentas. A vestimenta social, dia a dia, né? Que era o kimono de seda, com o hakama e o obi, que é para segurar as espadas, as armas, né? Que é o vestimenta do dia a dia. Mas quando eles iam para a guerra, eles utilizavam armaduras. Então, tinha o capacete, conforme você comentou, né? Que normalmente eles eram para dar medo, a sensação de dar medo, né? Sempre tinha uma referência a algum dragão, alguma coisa do tipo assim. E as armaduras, a gente assiste e vê as armaduras, parece que elas são desconfortáveis, mas não, elas eram rígidas para proteger os órgãos vitais, como qualquer armadura, mas era uma das armaduras, historicamente falando, uma das armaduras que tinham mais mobilidade. Então, eles protegiam bastante a região vital, mas eles eram muito móveis. Os samurais eram muito móveis. Então, eles utilizavam justamente na questão de guerra, né? E eu acho que talvez uma das cenas mais legais que a gente vê, o quanto as pessoas se amedrontavam, é justamente no Último Samurai. Os japoneses com os ocidentais morrendo de medo da cavalaria com os samurais, né? Chegava em silêncio, do nada se escutava os cavalos, escutavam como se fosse um berrante, e você via aqueles caras imponentes, com armadura larga, né? Totalmente fechado, você só via o olho, aqueles dentes para fora. Então aquilo você já estava ganhando ele no psicológico, né? Antes de você entrar, de você desembanhar o katana, você já tinha ganhado aquele confronto, né? Porque aquilo passava medo, né? Imagina numa sociedade de 1100, 1200, 1300, né? Hoje, se a gente vê um cara com uma armadura, a gente talvez vai querer bater foto, né? Mas lá não, que é isso, né, cara? Da onde vem esses caras? Do nada vem, vestido dessa maneira, e são uns puta guerreiro, tamo complicado, entendeu? Então, esse era o conceito da armadura. Imposição e proteção aos órgãos vitais. E também a questão de agilidade. Eles não podiam perder a agilidade, né? O katana foi eleita uma das armas mais ágeis das armas brancas, né? Então, eles não podiam perder essa agilidade, né? Por causa de uma armadura. Então, tinha que ser confortável e proteger os órgãos vitais, principalmente. Uma das partes principais que toda vestimenta junto aí com a armadura é o hakama.
Explica mais a fundo para a gente o que é o Hakama e a importância simbólica, filosófica dele. Claro, o Hakama ele é uma vestimenta tradicional japonesa, tá? Sempre foi. Utilizado muito em casamento, toda essa parte de festa, essa coisa mais formal, os japoneses utilizam o Hakama. O Hakama, ele parece ser uma saia, mas ele é uma calça. Né? Na realidade, os registros falam que existem os dois modelos. Com a calça, que tem o tecido no meio que separa, e tem justamente a parte que não tem, que aí vira uma saia. Mas o que ele leva em consideração? O Hakama, ele era utilizado para os samurais, que era muito útil, quando eles andavam a cavalo. Então, aquele tecido protegiam eles na hora de andar a cavalo. E na parte social, e na parte técnica também, se você for analisar, o Hakama ele não deixa você ver os pés. Então, quando você vai num dojo e você vê uma pessoa com Hakama, você não consegue visualizar o pé da pessoa. Então, você não sabe o movimento, você não sabe para onde que ele vai. Né? Então, muitas das pessoas seguiam no confronto de espada, às vezes pela movimentação de ombro e pés. Então, como você não conseguia ver os pés, você já estava numa desvantagem. Né? E o interessante do Hakama, a simbologia, o quão ele é muito especial para o samurai também, é que ele possui 7 pregas. E as 7 pregas do Hakama significam as 7 vertentes do Bushido. Então, aqueles 7 tópicos que a gente conversou, cada prega do Hakama representa isso pro samurai no Hakama. Né? Inclusive, o Hakama ele é tão especial que o dono do Hakama ele tem que cuidar daquele Hakama como se estivesse cuidando da vida dele. Você tem que dobrar o Hakama da melhor maneira possível. Né? Então, assim, e é um aprendizado você dobrar um Hakama. Né? Então, assim, eu falo até que quando eu era faixa marrom, todo final de treino, eu me dirigi ao Sensei Ricardo e pedi o Hakama dele, para dobrar. Né? Então, assim, eu dobrava o Hakama do meu Sensei toda a aula. Então, é muito difícil dobrar um Hakama. É muito difícil. Até para quem já sabe dobrar, é difícil. Então, até para você dobrar um Hakama, você precisa aprender. Lembra que eu falei para você que tudo no Japão tem um aprendizado, um propósito? Hakama é a mesma coisa. Não podia simplesmente chegar, pá, tá aqui, Sensei. Não. Ele olha, pode voltar. Né? Aí você vai lá, estica, tem que passar uma prega por vez. Tal. Então, assim, tem todo um conceito, um porquê de fazer aquela atividade para dobrar o Hakama, entregar para o Sensei olhar. Okay, né? Então, é basicamente isso. É uma vestimenta formal, formalidade na sociedade japonesa. E para o samurai, era utilizado na cavalaria e também para mostrar um símbolo. Né? O meu Bushido está simbolizado no Hakama. Então, inclusive, até algumas artes marciais japonesas utilizam o Hakama. O Aikido é uma delas. Né? A gente continua bem firme e forte no Hakama. E para finalizar, eu gostaria de saber por que as artes marciais japonesas, geralmente terminam com o sufixo do, né? Isso. O do é o significado do caminho. Então, as artes marciais japonesas, elas, na essência, por mais que tenha a parte física, a parte da arte marcial, ela tem um propósito. Aquilo não é só uma defesa pessoal. Tem que ter uma essência, tem que ter uma história, tem que ter um fundamento e tem que ter um porquê de você fazer aquilo. Então, o do significa o caminho. Então, tudo que você vê do no Japão é caminho. Caminho para alguma coisa. Então, por isso que no Japão, todas as artes marciais japonesas têm o do no final. Tá? E muitas passaram pela transformação. O próprio judô, né, que era jujutsu, e foi para judo. Né? Quando eles começaram a colocar mais filosofia e mais comportamento e estilo de vida que você deve praticar naquilo. Né? Então, ele significa que você tem um caminho a trilhar. Né? Então, esse é o significado da palavra, o sufixo do, né? Na arte marcial. O que fazia um samurai ele ter que cometer ou cometer o seppuku, que também é conhecido como harakiri? O que levava ele a tomar essa última decisão? Talvez isso seja a coisa mais complicada para nós ocidentais entendermos isso. Né? E o filme O Último Samurai retrata muito bem isso. Eles acertaram demais nesse ponto. Né? Quando ele chega e vê um samurai tirando a própria vida. Né? Então, assim, seppuku / harakiri
é o ritual que o samurai tem de retirar a própria vida. E existem os motivos pelo qual ele faz isso, né? Então, vou citar alguns. Primeiro de todos, o samurai está na guerra, está guerreando, tal. Eu estou do lado que eu perdi, né? Eu estou vivo. E tá todos os outros samurais inimigos vivos, né? Os caras estão cortando corpos. Eu não vou me entregar para o inimigo, né? Não vou. Então, eu vou me matar. Então, eu faço o harakiri, ou o seppuku, né? Que, tecnicamente, o samurai, ele fica em senzá, ele se ajoelha, e ele retira o tantô, que é a terceira espada dele. É uma adaga pequena. Então ele fica em senzá e ele vira o lado da lâmina lá dentro e ele coloca na parte abdominal esquerda e ele vai rasgando até a parte lateral direita. E quando as vísceras caem, isso quer dizer que as impurezas e todo aquele desonra já foi eliminado, né? Então, se por acaso tivesse outros samurais, digamos, por perto, ele poderia escolher um samurai para ficar atrás dele e decepar a cabeça dele após as vísceras ficarem para fora, ou se por acaso ele não estiver conseguindo finalizar o ritual. Então, supondo que ele começou, parou no meio, não está conseguindo, está mostrando dor, o samurai de trás decepa a cabeça. Então, esse é o conceito técnico do seppuku / harakiri. Mas a questão, esse é um exemplo, né? Eles não queriam ser capturados por exército inimigo, então eles já se matavam. Um outro exemplo, às vezes um daimyo morria, então que era o senhor feudal, digamos assim, né? Ele não tinha mais daimyos. Então, o que aconteceu? Um dos tópicos, uma das variantes do Bushido era a lealdade. Então, como não existe mais lealdade, ele perde o sentido da vida. Ele não segue mais a conduta. Então, ele simplesmente ele pratica o harakiri. Só que o samurai, ele entendia a morte muito melhor do que nós ocidentais, talvez até a cultura oriental. Ele convivia com a morte diariamente, o samurai. Só que para ele, a morte não era o fim, era uma extensão do que estava próximo para vir. Ele não sabia o que iria vir, mas ele achava que ia vir alguma coisa, ele acredita nisso. Só que ele não vê a morte, ele vê a morte com honra. Ele não associa a morte à desonra. Então por isso que existe um ritual, para morrer de uma forma honrosa. E às vezes até para justificar um pecado que ele cometeu, né? Então às vezes o daimyo falava, já que você pisou na bola comigo, pratique o harakiri. Ou às vezes ele mesmo falava, eu pratico o harakiri pela desonra que eu fiz com o senhor, ou a desonra da minha família, ou a minha desonra, porque o samurai ele tinha família também, né? Ele podia se casar, podia ter filhos, né? Então era um ritual para ele meio que se desculpar e para ele recuperar a honra que em algum momento ele deixou perdido, né? Então assim, esse era o ritual que eles praticavam e eram bem comuns, né? De se fazer, né? Para recuperar a honra, a pedido do daimyo ou para não ser capturado, né? Então, assim, vergonha, eles não gostavam de sentir vergonha, né? Eles não gostavam de quebrar o código de conduta, o Bushido. Se caso algo do Bushido ficasse para fora, era passível de harakiri. Agora sim, para a gente finalizar, só explica para a gente o que significa o termo Mushin. Mushin e Zanshin, você tem o estado de alerta e você tem aquele estado de tranquilidade, né? Então você está tranquilo, porém atento, né? Então você está meio que se reconectando, você está meio que abrindo a sua cabeça, né, para receber coisas novas, mas você não está totalmente desatento, você não está ali na gíria popular moscando, você está meio que num estado de meio que leveza, de descarrego, né, descarregar emoções, mas você está respirando, um estado que você tem consigo mesmo. Então você tem o Zanshin e o Mushin, né? Eles são muito próximos, digamos assim. Essa seria a parte do Mushin. E é muito importante dentro da arte marcial japonesa o Kiai, né? Que é o grito, exatamente, né? Que tem a ver com essa questão da energia, né? Que Ki é energia, né? Isso, Ki é energia. Inclusive o Aikido
O Ki é a palavra do meio, né? Energia. Né? Então, a energia é muito importante. Então, por isso que você vê muitas vezes nas artes marciais, tanto em katas quanto nas técnicas, as pessoas usando muito hey, 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 né? Ele está soltando energia, né? E até para soltar energia existe técnica, né? Não é só gritar hey, 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 não. Se o seu rei está preso na garganta, quer dizer que sua energia está presa na garganta. Que ele acredita que o Ki ele sai do Hara, que é a nossa parte da cintura, né? O Hara, né? Cintura. Então o Ki ele sai daqui, ele emana pelo corpo. Então, se você não souber a técnica certa, do hey, de você expor para frente a sua energia, ela fica presa na garganta. Então ela não sai. Então a energia não está fluindo. Da mesma maneira que muitos praticantes, quando praticam calados, eles não estão expelindo a energia deles, né? Então, leva-se muito em consideração essa parte do Kiai, né? A gente vê muito alunos, o nosso exame de faixa, na Makoto Aikido Kyokai, ele pega muita parte física no Aikido, ele pega muita parte física. Então, às vezes você vê os alunos esgotados, tanto na cabeça quanto no corpo. O cara já não aguenta mais, ele está cansado, ele está suado, ele já não aguenta mais, não aguenta. E simplesmente ele está a um ponto de cair. O que normalmente, às vezes, ajuda a dar uma sobrevida para ele? É quando ele começa a soltar o Kiai. Aí você vê, aí parece que é uma gritaria. Quem está do lado de fora fala, meu, o cara está gritando, não. Ele está colocando a energia dele para fora. Ele está movimentando a energia dele. É justamente aquele último suspiro. Às vezes você não precisa nem fazer uma arte marcial, você está correndo, você precisa fazer uma maratona de 10 quilômetros. Você está 9,5 quilômetros, você está esgotado, você está quase caindo. O que os caras fazem? Começa a gritar. A energia começa a subir, começa a fluir. Então o Ki, a movimentação da energia, o Kiai, solta o Kiai, solta a energia, movimenta a energia, não deixa a energia parada, movimenta, solta para fora, não deixa na garganta, né? Não é grito rouco. Até para você expelir a sua energia e praticar o Kiai, né? Colocar para fora, existe uma técnica. Então, é importante. Isso é fundamental nas artes marciais em geral e inclusive para qualquer atividade física que você for fazer. Experimenta, tá na academia, tá no supino, falta um, grita, no meio da academia, grita, você vai conseguir fazer a 10ª. Ótimo. Olha, Bruno, eu te agradeço de coração por você ter aceito o nosso convite, de ter sido entrevistado aqui hoje. A gente poderia ficar conversando aqui a tarde inteira, porque eu amo arte marcial, aprendi muito com você hoje. A gente poderia falar tanta coisa sobre a questão da faixa também, que era considerado também para nós que praticamos como se fosse a nossa espada, né? O quanto a gente também tem amor pela nossa faixa e tudo mais, tantos temas ainda. Então, obrigado demais aí por ter aceito realizar essa entrevista para a gente e gratidão, do fundo do coração mesmo. Domo arigato, eu que agradeço. E o dojo, o Shinkai Dojo em São Caetano do Sul, no Bunkai, está à disposição, tá? Assim, agora nós estamos em época de pandemia, então estamos fechados, mas assim que abrir, treinos de segunda, quarta e sábado, tá? Logo logo o site vai para o ar, que é aikidoshinkai.com.br, então estamos à disposição e Luiz e Juliano, tudo que vocês precisarem aí relacionado a Aikido e cultura oriental, se eu puder auxiliar, estou à disposição e também para aprender, também estou mais à disposição ainda. Eu que agradeço o tempo. Domo arigato gozaimasu. O intuito da nossa série é juntar o que existe de melhor aí do Oriente com o melhor que tem do Ocidente e a gente pegar o melhor de cada parte, não desprezar nada. Então a gente só tem a agradecer pela grande aula que você deu aí pra gente hoje. Tchau, tchau, Bruno. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Tchau, tchau. Um abraço.